Então, pessoal, uma vez que a gente tenha visto a importância do uso de organismos genéticos modelos, a gente vai tentar empregar um pouco aí desse conhecimento que está disponível nos bancos de dados para a gente entender como isso pode ser de alguma forma utilizado. Então, esse aqui é o site arabidopsis.org, ele vai levar vocês para o TER. Então, o TER a gente tem fonte de dados aqui, de informações, de recursos de informações de Arabidopsis, então o principal banco de dados, e ele tem uma série de funcionalidades. Não vou abordar todas elas aqui, porque não seria interessante para uma análise superficial, como que a gente quer fazer. Vocês vão verificar aqui alguns pontos interessantes, olha só. Eu tenho uma série de funções, várias delas aqui, clones de DNA, ecótipos, que são variantes de Arabidopsis thaliana, né, diferentes linhagens. Os genes, a ontogenia dos genes, qual a relação delas aqui das anotações de plantas, palavras-chave, história do locus, marcadores. Uma fonte de dados interessante aqui são os microarranjos, inclusive expressão de microarranjos, depois a gente vai ver como isso pode nos ajudar nos estudos. Então, uma série de outras coisas relevantes, de itens relevantes, inclusive publicações. Aqui nós temos o Browse, a gente pode também então fazer uma série de análises, e aqui a série de ferramentas que talvez sejam as mais importantes para nós. A gente pode analisar motivos, a gente pode fazer nós podemos fazer um BLAST, que é comparar uma sequência e buscar tudo que é parecido com aquela nossa sequência de DNA em Arabidopsis e, dependendo do caso, em outros organismos. Então aqui nós temos também uma série de portais. Para aqueles que têm um conhecimento maior em bioinformática, é possível fazer um download de todo esse banco de dados no computador próprio para fazer análises, e é possível submeter. Quando vocês têm um trabalho, vocês publicam ele, vocês podem fazer depósito desses dados aqui nesse banco. Então aqui algumas notícias, aqui os estoques que a gente pode comprar aí de sementes com mutantes já. Existem inserções em genes, né? Genes desligados, a gente pode buscar isso. Então vamos dar uma olhada aqui como é que a gente pode fazer uma análise. Vamos imaginar genes. Cliquei lá em genes. Olha só, eu tenho uma série de coisas aqui, que vão desde... Eu posso postar o nome de um gene, eu posso postar alguma função associada aqui, a palavra-chave, função molecular, processo biológico, componente celular. Então existe uma série aí de funções que a gente pode estar fazendo uso. Nesse caso aqui a gente vai colocar uma palavra-chave. Vamos colocar, lembrando que isso aqui é um site em inglês, a gente não encontra, né, outras coisas aqui. Vamos imaginar, vamos pegar essa sequência aqui, ó. AT, porque é um nome de um gene, AT de Arabidopsis thaliana, 2G no cromossomo 2 e na posição 03340. Vamos tentar procurar mais dados sobre esse gene. Então cliquei aqui. Olha só, retornou isso aqui, parece que é uma work, um fator de transcrição, ou seja, uma proteína que regula outras proteínas, então é um elemento regulatório muito relevante. E está aqui o que foi localizado. Então a gente clica aqui no locus, que é o local lá onde está esse gene, no cromossomo, e uma série de funções vão aparecer aqui. Aqui a gente tem o processo biológico, como falei para vocês, regulação da transcrição. Está localizado a princípio no núcleo. Ele tem uma função, que ela é um fator de atividade, fator de transcrição que se liga a DNA. Ela é expressa em alguns locais, como está mostrando aqui, e nas estruturas aqui de plantas também. Então, durante o crescimento aqui e desenvolvimento, nos estágios de desenvolvimento e crescimento, e nas estruturas aqui da planta. Nós temos aqui a região que vai acabar sendo codificada, que é a região de RNA mensageiro maduro. Aqui é a região do genoma. A gente vai ter a região daquela porção que vai virar a própria sequência da proteína. Então aqui tem uma série de outras coisas interessantes. Vamos dar uma olhada nisso aqui, nesse atlas. Esse atlas ele nos mostra, isso aqui, ele nos mostra a quantidade de RNA que vai estar presente
em determinada fase do desenvolvimento ou em determinada condição experimental. Isso aqui já a gente entra através do TER, ele nos leva para o IF Browser, que possui esses dados aí de microarranjo aí da Universidade de Toronto, e bem interessante. O que está indicando aqui? Tudo bem que em termos absolutos, mas quanto mais, o ideal talvez seria aqui, nós temos a ferramenta de relativo, vamos comparar, a gente pode ter essa opção de comparar com alguma coisa, por exemplo, a gente está utilizando aqui relativo a um outro gene, a um gene padrão, para ter uma comparação, ou simplesmente a quantidade de transcritos absoluto, né? Isso aí depende do que eu estou querendo buscar. Eu tenho essas duas opções, mas o que eu posso observar é que é o seguinte, ó, eu tenho diferentes quantidades de transcritos, ou seja, de RNA, que depois pode se converter em proteína, sendo produzida nas mais diferentes fases aí do desenvolvimento e em diferentes órgãos, tá? Que é o que está sendo mostrado aqui. Tá? Bem interessante. Isso pode ser uma informação útil, porque às vezes muitos genes eles são ativados somente em algumas fases do desenvolvimento. Olha só, semente seca, uma quantidade de RNA muito grande na semente seca. Talvez esse gene seja importante em alguma coisa aqui na semente seca. Então isso pode nos levar aí a imaginar uma série de possibilidades. Agora voltando aqui, então esse que eu mostrei desse gene é o perfil de expressão do IF Browser. A gente tem uma série de outras coisas que nós podemos analisar. Então olha só que interessante. Aqui o nome do gene, a proteína que é produzida por ele, ela tem aminoácidos 513, tem esse peso molecular, tem pontos elétrico. Inclusive a gente consegue aqui fazer análise no Interpro de domínios específicos de uma proteína. Também é possível fazer isso. Aqui é um outro site, vou até abrir aqui. E aqui nesse site do Interpro eu coloco aqui a minha sequência. Sequência da proteína, no caso, então vou baixar aqui a sequência dessa proteína. Cliquei aqui no nome desse gene, novamente. Aqui, a proteína. Essa aqui está a sequência da proteína que eu posso fazer uso dela, então. Deixa eu mandar aqui no BLAST. Deixa eu Ctrl A e vou botar isso aqui no Interpro. Então tá aqui a sequência e eu procuro. Tá fazendo a análise. Então, olha só, nesse resultado aqui que a gente observa dessa proteína, a gente tem aqui os aminoácidos do 1 ao 513 e algumas dessas regiões, mais especificamente nessa porção aqui de domínio, elas são extremamente conservadas e corresponde a uma região chamada de WRKY que se liga, está associada com a ligação à molécula de DNA, ou seja, essa proteína se liga na molécula de DNA e daí pode ligar ou desligar alguns genes. Então, eu posso fazer essa análise aqui para todas as proteínas, várias predições aqui de processo biológico, função molecular, componente celular, no caso aqui de processo biológico, regulação da transcrição, da função molecular, ela está se ligando à molécula de DNA, a componente celular, a princípio, ela não faz parte nenhum. Então, só mostrando aqui que a gente tem essa possibilidade também. Mas vamos voltar aqui para Arabidopsis. Fechar as outras páginas, vamos voltar aqui para Arabidopsis e vamos dar uma olhada ainda na sequência do gene. Então a gente tem aqui os dados desse gene, mas uma coisa que é relevante para nós agora é dar uma olhada aqui no mapa do genoma desse gene no cromossomo. Então vamos clicar aqui. Então aqui a gente tem o mapa em detalhe. Vou abrir aqui uma página desse mapa em detalhe. O que a gente pode observar é o seguinte, que nesse mapa em detalhe é a região em que essa sequência está dentro do cromossomo. Então aqui no cromossomo 2 de Arabidopsis thaliana, nessa posição especificamente. E vocês veem aqui esse gene, AT2G03340, que é o WRKY que a gente tinha visto. Ele está ao lado desse outro gene aqui, ao lado também de outros genes aqui. Então a gente tem organização do genoma nesse cromossomo. Percebam o seguinte, essa aqui é a região que a gente tem
no DNA, e essa aqui é a região que acaba sendo inicialmente processada, com transcrito de RNA imaturo. Por que imaturo ainda? Porque o RNA maduro ele tem todos os introns removidos, o que não aconteceu aqui. Vou recapitular rapidamente para vocês. Então lembra quando a gente falou de processamento do RNA mensageiro e processamento alternativo do RNA mensageiro? O que significa isso? Eu tenho minha molécula de DNA, essa minha molécula de DNA ela vai ser transcrita em uma molécula de RNA mensageiro imaturo, que não é o RNA mensageiro que vai ter dentro dele a informação para produzir a proteína, porque esse RNA aqui ele precisa ser processado. Na nossa sequência de DNA, que é logo transcrita e forma essa molécula de RNA mensageiro que ainda não é madura, a gente vai ter os exons e os introns. Os exons são as regiões que vão estar associadas com a produção da proteína, então elas têm de ser unidas numa molécula de RNA mensageiro maduro, ao passo que os introns são removidos, é o que está mostrando aqui. Então tem os exons e os introns. Os introns são removidos e ficam somente os exons no RNA mensageiro maduro. Tá? Essa é a ideia. Vamos aqui dar uma olhada de novo. Olha só, meu pré-RNA mensageiro. Eu tenho aqui o seguinte, tipo, remoção de introns e aí a junção dos exons. Só que essa junção dos exons, ela pode sofrer uma variação na recombinação dessas moléculas aqui de exons, que a gente chama de processamento alternativo ou splice alternativo. Eu já expliquei isso nas aulas para vocês. Ou seja, de uma molécula que tem lá no DNA, DNA foi inicialmente transcrito em uma molécula de pré-RNA mensageiro, RNA mensageiro imaturo. Nesse RNA mensageiro imaturo eu tenho que ter os introns removidos. Mas só que essa remoção dos introns, ela pode ser, por exemplo, o 1, o 2 e o 4, ou o 1, o 3 e o 4. Ou o 1, o 2 e o 3. Ou seja, a partir de uma mesma molécula de RNA mensageiro, ou seja, a partir de um mesmo gene, eu posso ter diferentes combinações de exons, consequentemente, eu tenho diferentes proteínas sendo produzidas. E isso eu consigo olhar lá no mapa de Arabidopsis, lá no banco de dados. Eu consigo ver tipo, onde estão os exons. Então aqui nesse caso, olha só, eu consigo ver. Esse aqui é um exon, aqui eu tenho um intron, aqui um exon, um intron, um exon, um intron, um exon. Aqui inclusive eu tenho bancos de mutantes com inserções. Aqui, por exemplo, esse gene existe um banco, uma semente, um banco que tem uma mutação para essa posição aqui, uma mutação para essa posição. Então existem bancos de mutantes também bem grandes para Arabidopsis. Então isso é uma coisa interessante você atentar. Aqui eu consigo ver onde estão os meus introns e os meus exons também. Uma visão aqui do mapa. Então agora vamos pegar e vamos dar uma olhada na sequência aqui da região que é traduzida. Ó, aqui eu tenho a sequência então do ATG, que começa lá a proteína, até o TGA, a stop, o códon de iniciação e o códon aqui de parada, o stop códon. Então tem essas informações nesse banco. Agora vamos olhar o seguinte, vamos voltar. Uma outra possibilidade que eu tenho é entrar aqui em procura, genes, e buscar algum gene que talvez possa estar relacionado com assunto de interesse meu. Por exemplo, seca. Então, aqui ele achou com o termo seca em Arabidopsis alguns genes, esse DIG6, Draw Induced, que pode ser interessante. Ó, esse gene parece que foi induzido em resposta à seca. Há um gene aqui, outro gene de resposta à seca, hipersensível em resposta à seca. Então existe uma série de genes aqui, vocês podem usar qualquer termo para procurar genes aqui. Ok, então essa é uma ideia geral aqui do banco de dados.
Mas agora é diferente, eu quero procurar uma informação que eu encontrei em um artigo. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar. Então olha só, nesse caso aqui eu coloquei Arabidopsis, gene de Arabidopsis, e o que eu tenho aqui? Regulação de gene de Arabidopsis, expressão. Vamos pegar esse artigo aqui. Então nós temos aqui o artigo, muitos não são disponíveis, mas alguns são. E o que é a ideia? A ideia não é ler o artigo, é entender tipo, um pouco sobre a informação desse gene aqui. Então nós temos um gene de Arabidopsis, está associado aí, parece que sofre uma expressão diferencial, ele responde à presença de raios ultravioletas. E vamos dar uma olhada aqui. Então a gente imagina que a gente está procurando esse gene está sendo abordado nesse artigo, mas a gente quer mais informações sobre esse gene. Então eu vou procurar aqui onde é que estão as informações associadas com esse gene. Geralmente no final do artigo. Mas aqui ó, a gente já tem uma ideia. Então vários genes aqui são importantes. Então aqui vários genes estão relacionados. Se a gente quiser buscar, o artigo não está trazendo maiores informações sobre esses genes, mas esse artigo traz o nome padrão dos genes, AT2G41730. Eu quero mais informação sobre esse gene. Como é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, AT2G41730. E aí eu procuro. Que informação tem sobre esse gene? Foi encontrado esse gene, expressão é ativada em folhas de Arabidopsis quando tem alta concentração de boro, então parece que tem uma outra informação, mas vamos dar uma olhada no que esse gene aí nos traz de importante. A gente tem uma série de informações sobre esse gene. A gente tem aqui, a gente sabe que ele já foi identificado em folhas de Arabidopsis ativadas pela alta concentração de boro, mas esse artigo já nos mostra então que na resposta ao V ele também está presente. Então aqui nesse caso a gente tem expressão nas folhas de Arabidopsis ativadas pela alta concentração de boro. A gente pode olhar aqui AT2G41730. Ele também foi identificado então de acordo com esse trabalho desse ano na presença de ultravioleta. É uma proteína, então, aqui a princípio de ligação a cálcio, e ela não parece apresentar nenhum exon. Olha só, a estrutura inteira dela aqui vai estar associada com a produção aí de um RNA mensageiro que depois vai ser interpretado. Onde é que esse gene está sendo expresso? De novo aquele site lá do IF Browser, da Universidade de Toronto, lá no Canadá, já nos dá uma ideia de onde ele pode ser expresso. Olha aqui, parece que bem expresso em folha senescente. E aqui a gente tem algumas informações. O comprimento da proteína, 119 aminoácidos. A gente pode pegar a sequência, então, que vai do ATG até o TGA. ATG é o código de iniciação, até o códon final, stop códon, códon de parada. Então essa aqui é a sequência que vai virar a proteína. São 316 pares de base. Atentem aí, ele diz para vocês que a interpretação do tamanho do gene está associada aqui com a quantidade de pares de base. Então esses 360 pares de base estão associados ali com a produção de uma proteína específica. Com base nisso que eu mostrei para vocês, claro que é uma visão bem simples, somente de algumas funções desse banco de dados, vocês vão tentar desenvolver uma atividade bem simples, na verdade. Vamos ver como é que vai ser.